Que demais. E Guerra, assim, fazendo uma pergunta, poxa, você tem toda essa trajetória de background de 20 anos do leitor, a pessoa que consome ali aquele conteúdo de games. Eu queria que você falasse um pouquinho da evolução desse cara, porque eu fui um leitor da Super Game Power, da Gamers, eu consumia muito essas revistas por conta dos detonados, lançamentos, era meu único espelho ali para a indústria, né? A revista de game era o meu único espelho ali que eu tinha uma lente para entender os jogos que viriam, para as análises. E hoje vieram as redes sociais, né? Muito conteúdo de vídeo, e eu acredito que o perfil desse cara mudou bastante, né? Desse cara que consome informação de games. Como você vê essa trajetória do leitor e como vocês pensavam? Eu queria muito ver a sua visão da fotografia desse cara que consumia informações de game nessa década aí do começo dos anos 2000 para hoje. Sei que é uma pergunta um pouco difícil, mas eu tenho muita curiosidade na transformação desse cara. Mas é uma excelente Eu pergunta, acho que viu? é uma pergunta incrível, porque, Xisto, vou te falar bem a real, tá? E, assim, todo o cenário da indústria de videogames dos anos 2000 era muito feito pelo feeling. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para nos ajudar a traçar qual é esse perfil. Mas nos anos 2000 a gente não tinha isso. A gente tinha basicamente o que a gente acreditava que ia dar certo e a gente sabia que ia dar certo. Por exemplo, falar de Final Fantasy sempre daria certo. Mas outros jogos a gente ia meio que tateando. No caso dos jogos de luta, que era uma coisa muito forte na revista Gamers, por exemplo, na época que eu tava, a gente sabia que ia dar certo porque no passado tinha dado certo. A gente não tinha não tinha um serviço de BI que hoje em dia existe, sabe? Não tinha alguém que trouxesse insights de fora. Hoje em dia nós temos uma equipe muito, muito grande dentro de uma editoria de games, tanto a parte de redes sociais que vê o que está olhando, o que está acontecendo dentro do cenário de games. A gente tem outras variantes para trazer, a audiência em tempo real, que a gente não tinha, a gente nem sabia, às vezes, nós, na redação, quanto que uma revista era vendida, qual era a tiragem de uma revista. Isso ficava muito por parte dos donos da editora, e isso não era tão transparente. Então, falando já do leitor, eu acho que naquela época, e até hoje mesmo, a grande maioria do público era um leitor de classe média alta. Hoje já está um pouco mais diluído por causa da chegada dos celulares, mas antigamente era muito... Ter videogame no Brasil sempre foi caro, né? Nunca foi muito barato, assim. E alguns consoles, principalmente na época do Super Nintendo, do PlayStation, tinham preços absurdos aqui no Brasil, e como tudo, né, naquela época do início do Plano Real, nossa, falando do início do Plano Real, mas enfim, era muito caro porque as empresas não eram representadas aqui direito no Brasil. Quem tinha alguma coisa era a Nintendo com a Playtronic, que vinha de uma joint venture com a Estrela e Gradiente, que era muito boa, que conseguiu popularizar um pouco os consoles. Mas conforme os anos foram passando, as empresas deixaram aqui o universo de games no Brasil no início dos anos 2000 e só foi voltar com a Microsoft lá com o Xbox 360, e com isso o videogame voltou a ser um pouco mais acessível. Nos últimos anos, né, agora que ficou um pouco mais complicado, porque, de novo, a dolarização dos consoles, né, por eles estarem vindo importados, não serem mais montados no Brasil, eu sinto que ainda voltou a um patamar que a gente não gostaria de estar hoje, que é muito caro você jogar videogame. Comprar um jogo por R$350, se você for parar para pensar, é uma grande parte de um salário mínimo, né? E aí que a gente fala de uma mudança de paradigma. Hoje em dia a gente está no mundo online e a internet está aí para isso. E celulares, cara, é a maior plataforma de videogames, e a gente tem que olhar com isso com muito carinho, muita calma. Na verdade, cara, e tipo, mas o que você falou de a gente não ter noção muito lá atrás, né? Quando eu entrei já tinha um pouco mais do que a gente ia colocar na capa de uma revista, mas lembro que de histórias, naquela década de 90 a gente não tinha essa noção. Mas também a gente sabia que a galera gostava de jogos de luta, era um Final Fantasy, um grande game, né? Ali no começo dos anos 2000, GTA. E eu lembro também de uma lenda que jogos de corrida na capa de revista não ajudava a vender. Não sei se você chegou a ouvir essas histórias também aí, que falaram, não bota capa de jogo de corrida que não vende.
Eu presenciei isso, Petrol, porque a minha primeira revista que eu editei lá na Editora Conrad foi uma Super Dicas PlayStation que eu coloquei de capa Burnout, né? Então, e a revista foi uma das que menos vendeu na história, porque por mais que eu gostasse muito de Burnout, não deu muito certo. Mas essa daí, eu acho que assim, dependia muito do jogo também. Porque quando a gente fazia alguma capa de Gran Turismo, por exemplo, o brasileiro sempre gostou de simulação, né? E Gran Turismo sempre vendeu bem. Então depende muito do jogo. Mas a grande maioria concordo completamente com você. A gente sabia muito pelo feeling. A gente via. Era aquela coisa que hoje em dia a gente fala que é o errar cedo e corrigir rápido. É o que a gente faz hoje em dia. A gente fazia naquela época. A gente fazia e nunca mais dava chance para um jogo daquela categoria. Que bacana. Você vê que o leitor mudou acertava... no sentido... desculpa, continua. Pode Não, continuar. o que a gente acertava muito era identificar que RPG era um gênero muito fácil de a gente acertar. Jogos de luta eram bastante queridos aqui, principalmente porque no Brasil a gente tinha muitos fliperamas, né? E com isso as pessoas queriam saber quais eram os golpes que a gente dá, como fazia, os combos, coisa e tal. Então isso daí atraía um pouco mais de atenção, porque não teve videogame mais popular no Brasil do que o fliperama, porque era tão barato Exato. que qualquer um poderia jogar. Mas eu acho que você disse era isso mesmo. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho essa diferença do leitor mesmo, né? Que antigamente a gente lembra, tipo, leitor de revista, a gente não tinha aquela participação tão fervorosa. Começou a ter uma participação maior quando começaram a surgir comunidades do Orkut, que aí tinha até uma interação dos redatores e editores de revistas com o público, né? Você começava a ter um feeling maior, mas a gente sempre falava, né? Antigamente, para você reclamar de uma coisa, você tinha que escrever uma carta, você passava limpo, você, né, comprava selo, botava no envelope, até você terminar a carta, você já estava de cabeça fria. Hoje, com a internet, vou até brincar com o advento da internet, né, que é muito recente, a gente vê que as pessoas falam muito de cabeça quente ainda, né? Ainda não, né? Falam de cabeça quente, vê o negócio, discorda, acabam indo também para um lado de abuso moral, de assédio moral de pessoas, de profissionais, da imprensa e tal, porque, né, tem essas, enfim, internet. Como é que você vê essa evolução, né, do cara que lia a revista e mandava cartinha e reclamava por meio de cartinha, mas tinha esse tempo para ele esfriar a cabeça, até para mudar a briga dele para uma crítica construtiva. E hoje, para esse imediatismo da internet que muitos jornalistas, principalmente mulheres, sofrem, né? E você trabalha com várias pessoas, mulheres, né, que sofrem também, então você também poderia falar sobre isso. Então, eu acho que o X da questão está bem aí onde você disse, Petro. A internet, ela abriu muitas facilidades, não dá nem para dizer, mas tem um amigo meu que ele fala que uma coisa que a internet também abriu o alçapão das pessoas que estavam escondidas, porque essas pessoas sempre existiram, as pessoas que eram mais vorazes e que sempre criticavam a presença de mulheres, da comunidade LGBT, de pessoas negras e qualquer outra minoria de estar dentro desse cenário do mundo dos videogames. E aí o que acontece? Quando a gente liberou esse acesso, quando a gente teve essa diversificação de conteúdo e a facilitação de entrega, ajudou com que essas pessoas dessem a cara um pouco mais. Desse a cara daquelas coisas, né? Porque você tá atrás de um avatar e esse avatar, ele geralmente ele te protege de te identificar. Porque a gente sabe, por mais que a gente não goste de certa coisa, para falar isso na cara de alguém precisa de muita coragem. Para chegar e falar isso, sei lá, para eu chegar pro Thiago Xisto, eu acho que você é um cara sem vergonha, sacana. Isso não acontece normalmente. Isso, no dia a dia, presencialmente, isso... Você nunca vai falar isso na cara de alguém, né? Nunca. É muito complicado, porque, primeiro, a pessoa pode te dar um soco, né? Começa por aí. E segundo, existe uma questão que todo mundo tem um pouco de medo da reação do outro. A internet, ela cria uma barreira. A tela do computador, ela te protege de muita coisa. Ao mesmo tempo que ela expõe as pessoas que são mais suscetíveis, ela também dá muita força para quem é agressor. E o que eu acho muito importante, que eu sempre falo para a galera, é que quem é
contra, quem é um pouco mais visceral, consegue usar da internet da forma mais macabra, como eu diria, né, de chegar e criar medo nas pessoas, do que aquela pessoa que está gostando, porque geralmente, para você se expressar, putz, eu gostei muito, tem que ser muito bom, tem que ser algo que realmente te tira da sua zona de conforto, você, poxa, eu preciso chegar e mostrar isso para todo mundo. Mas para reclamar, Twitter tá aí para isso, né? Twitter nasceu tudo que sai do Twitter, você vê que o engajamento é muito maior quando a gente fala mal. E é por isso que eu acho que a gente precisa se segurar ainda. Assim, se você tá recebendo hate, se você tá fazendo muita coisa que as pessoas estão reclamando, é porque tem uma grande maioria que tá assistindo isso, que tá lendo o seu trabalho, tá assistindo o seu conteúdo e que tá gostando e que simplesmente não se manifestou porque não foi, talvez, bom o suficiente para arrancar elogios. E é aí que tá a questão. Você tem que se esforçar para arrancar elogios, porque se uma pessoa te elogia, pode ter certeza que outras 50 gostaram também desse conteúdo.